esses dois primeiros slides é uma visão mais geral do que é o Rota 2030, né? Ele é uma política para o setor automotivo que é a continuidade, um aprofundamento, uma melhoria do Inovar Alto, e ele foi instituído e regulamentado também em 2018. Aí tem as medidas, as leis e os regulamentos que é o arcabouço legal para o Rota 2030, e são 3 pilares fundamentais. O primeiro capítulo é a regulação do mercado, o capítulo 2, incentivos, ou seja, como as empresas podem investir. Eu não vou me ater a esses 2 capítulos, a gente pode, depois, se vocês quiserem mais informações, passar para vocês individualmente, mas o nosso foco aqui hoje é o capítulo 3, o regime de autopeças não produzidos, que também tem 2 partes, a isenção de impostos de importação para autopeças sem produção nacional, vou falar um pouquinho mais à frente, e o que interessa mesmo, de fato, proximamente à Embrap, os programas prioritários. O capítulo 3, ele trata, então, do direcionamento, naquela primeira caixinha que eu mostrei no slide anterior, do direcionamento do imposto de importação de autopeças não produzidas no país para programas prioritários até 2% do valor importado. O objetivo do capítulo 3 é fomentar a cadeia de fornecedores de mobilidade e logística. Esse é o foco principal do capítulo. E foram selecionados 5 programas para a execução dos programas prioritários do Rota 2030. Então, o objetivo do programa prioritário é contribuir para o fortalecimento da atividade de inovação na cadeia produtiva de mobilidade e logística, como eu falei, a partir do apoio do modelo Embrap de fomento às atividades de PDI. Então, a ideia é pegar esse modelo bastante inovador, ousado, novo, né? Tem 6 anos que a Embrap opera, e trazer ele para perto da mobilidade e logística para dinamizar a competitividade desse setor a partir desse modelo. Como é que as empresas, algumas orientações para as empresas. A parte empresa do projeto pode ser utilizado para benefício fiscal na lei do bem, isso é bastante importante, relevante para vocês, vocês podem também usufruir dos benefícios da lei do bem, usando o Rota 2030, e para aquelas empresas que estão habilitadas no capítulo 2 do Rota, que foi no slide anterior, a gente falou do capítulo 2, as empresas precisam se habilitar junto ao Ministério, a parte empresa também pode ser utilizada para benefício fiscal. Por que e quando usar o Rota? Aqui a gente assinala que são recursos específicos para o setor, então o recurso investido no Rota 2030, depositado pelas empresas no programa prioritário da Embrap, é utilizado, ele é vertido para esse setor, para tornar esse setor mais competitivo no Brasil, para fazer projetos de alta complexidade, interessantes para o setor. Eles são, como eu falei no início, contratados pelas empresas, então não vai ser utilizado esse recurso para fazer inovação que não seja de demanda das empresas. O recurso ele é imediatamente disponível para executar projetos de P&D do setor empresarial, então tem uma série de vantagens, a gestão de risco, o fato que a gente atende a qualquer setor industrial e qualquer área tecnológica de demanda da empresa, vou falar um pouquinho mais à frente disso também, é muito importante para as empresas. E os projetos que podem ser desenvolvidos estão no anexo 1 da orientação operacional da Embrap. No site da Embrap tem vários documentos sobre o Rota 2030, como é que funciona de fato, e aqui basicamente a relação das áreas tecnológicas que a gente pode oferecer, mas lembrando que a gente atende quase todas as áreas tecnológicas, e se não atender, a gente contrata, credencia novas unidades para atender aquele foco tecnológico específico. Obrigada. Como é que a empresa pode depositar? De 2 formas, através de boleto bancário, e aí vocês acessam o e-mail rota2030.embrap.org.br ou o site da Embrap, que tem ali o caminho, a orientação para gerar um boleto bancário, ou de forma mais rápida, mais ágil, através de um TED para o PPP da Embrap, depositando no Banco do Brasil, agência 1607, dígito 1, conta 41, mil invertido, 001, dígito 8, e o CNPJ da Embrap ali identificando a transferência, o TED. Bom, agora falando dos modelos de operação especificamente. Basicamente são 2 modelos de operação. Esse primeiro é o modelo tradicional da Embrap, o modelo de 1/3, então até 1/3 do valor do projeto, como eu mencionei no início, é financiado com recursos da Embrap, e os outros 2/3 são transferidos pelas empresas e unidades Embrap. Pode também usar recursos do Rota 2030 e da Lei do Bem, no caso do credenciamento do PPI. Aqui, quem pode contratar? Projeto de empresas individuais de qualquer porte, então grandes, pequenas e médias empresas podem contratar diretamente o projeto com a unidade Embrap. Aqui também valem projetos cooperativos, mais de uma empresa,
empresa grande e empresa com receita operacional bruta maior que 90 milhões. As empresas do Rota 2030 podem ser as empresas montadoras, mas elas podem participar desde que em parceria com empresas da cadeia de mobilidade e logística. Então, aqui nesse formato, a montadora não pode contratar diretamente no Rota 2030. E o segundo modelo é um desafio maior, mas a gente está trabalhando bastante nisso, porque são projetos de alta complexidade e grande retorno para as empresas, em que várias empresas podem participar, e aqui até 50% do valor do projeto financeiro pode ser financiado pela Embrap através do programa prioritário. E aí os outros 50% a empresa e a unidade Embrap precisa depositar. Aqui são projetos entre pelo menos 2 empresas, sendo que pelo menos uma empresa pequena, startup, sempre com receita operacional bruta inferior a 90 milhões, e as empresas montadoras também podem participar novamente, desde que em parceria com empresas da cadeia de mobilidade e logística. Então, vou falar um pouquinho mais disso à frente, esses projetos bastante complexos, mas são bem interessantes. Esse é o fluxo, né, traduzindo o que eu falei nos 2 slides anteriores, mostrando o fluxo de contratação. A empresa escolhe uma unidade Embrap e aqui a gente pode apoiar a empresa, a gente tem algumas ferramentas como o Embrap Day, que eu vou falar no final dessa apresentação, ajudando a empresa a selecionar a unidade de acordo com a sua demanda tecnológica. O que a empresa precisa? Estamparia, injeção de plástico, usinagem, tratamento térmico, soldagem. A empresa precisa conhecer o seu desafio, saber o que ela precisa da solução e escolhe a unidade que tem esse foco tecnológico. Ela senta com a unidade, a empresa senta com a unidade, discute as condições e o tipo de financiamento e, em seguida, assina o contrato. Simples assim, não tem edital. Esse é o caminho para obter apoio de uma unidade Embrap. Algumas perguntas importantes, desculpe, pode voltar ao slide? Obrigada. Algumas perguntas bastante importantes. O projeto vai ser em parceria? Se não, ele segue a setinha de cima, o modelo tipo 1, a gente financia até 1/3 do projeto, sendo um projeto de P&D, isso é bastante importante, né? Não foi mencionado, mas queria trazer a questão do que é uma escala tecnológica. A gente trabalha com uma escala chamada TRL, Technological Readiness Level. Nessa escala, a gente trabalha com projetos pré-competitivos nas etapas 3 a 6 da inovação. É onde a gente trabalha com projetos pilotos, prototipagem, scale-up, é o gargalo da morte, é a fase pré-competitiva da inovação. Então, do 1 a 3 no TRL, se apoia, a pesquisa básica, é o início do projeto, a Embrap não apoia. Do 7 em diante, do 7 ao 9, é a etapa de colocar aquele projeto no mercado, basicamente. O recurso da Embrap também não pode ser para essa etapa da inovação. A gente apoia a etapa pré-competitiva da inovação, ou seja, a etapa 3 a 6. Se o projeto for desse tipo, a gente apoia com até 1/3 do valor do projeto. Voltando ali na setinha, se o projeto envolve, sim, parcerias, a gente então pode trabalhar com empresas que têm uma receita operacional bruta menor ou igual a 90 milhões, descendo a setinha, se ela tem uma receita menor, sim, a gente já entra no projeto tipo 2, em que 50% do recurso vai vir da Embrap. E se não for, volta para aquele modelo 1, tipo 1 até 1/3. Então, isso é um incentivo para que as empresas montadoras e as grandes empresas trabalhem com empresas menores, bastante dinâmicas, inovadoras, oferecendo um incentivo maior em termos de recurso para que o projeto siga em frente.